Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Meus amigos, nós iremos então dar início ao primeiro vídeo do Guia do Inventário. É um prazer ter você aqui comigo. Se você já tem o arquivo em PDF, tudo bem. Se você não tem, corre lá, baixa o arquivo, tá? Tá disponível aqui para vocês. É parecido com esse daqui, tá certo? O Guia do Inventário, onde eu vou trazer um e-book falando sobre os principais pontos que eu vou abordar nesse vídeo, tá certo? Esse vídeo é mais caráter explicativo, complementar deste e-book, tá certo, meus amigos? Então nós vamos partir então de imediato para o guia 1, certo? É o primeiro guia do inventário e na semana seguinte eu lanço a continuidade deste nosso trabalho, tá certo, meus amigos? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos tratar aqui neste estudo é a respeito de saber quem é o cliente. Você precisa saber quem é o cliente, aquela pessoa que vai consultar com você no seu escritório. Um segundo aspecto é a consulta, é o momento mais importante. Nós veremos o porquê que eu considero este o momento mais importante do inventário. Os documentos necessários, o que eu preciso para dar entrada numa ação de inventário. E, por fim, deste nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre as primeiras declarações e sobre a impugnação às primeiras declarações. Tá bem, pessoal? Então vamos lá. Saiba quem é seu cliente. Se você está com o nosso e-book aí, você com certeza está nesta página aqui, correto? Então tá bem. Meus amigos, a gente precisa saber quem que é o nosso cliente. Poxa, Denis, então eu preciso me colocar no lugar da pessoa? Não é isso. Você precisa saber que a pessoa que está vindo no seu escritório te procurar, ela tem uma dor. Ela tem uma dor. Ela está abrindo o inventário porque um ente querido faleceu. E se ela seguiu toda a ordem, de certa forma, né, para não incorrer em multa de ITCMD, porque tem um prazo que você deva dar entrada no inventário, se ela seguiu corretamente esses prazos, foi recentemente que o ente querido dela, o seu ascendente, por exemplo, veio a óbito. Se não, então essa já é a primeira dor do cliente, certo? Ela perdeu um ente querido ali recentemente, está vindo te procurar. A pessoa está abalada, certo? Um segundo aspecto, talvez ela não tenha perdido recentemente aquela pessoa. Talvez já se passaram alguns anos. Sim, algumas pessoas não fazem inventário de imediato. Então talvez tenham se passado alguns anos. Nossa, mas qual dor então que você está falando, Denis? Não entendi. Veja só, conflitos familiares. Essa, de certa forma, é a dor da pessoa naquele momento. Se ela está te procurando para abrir um inventário e já faz 5 anos que o pai ou a mãe faleceu, é porque o imóvel estava irregular, eles querem regularizar o imóvel daquela família, tá certo? E os irmãos, de certa forma, tá, este é um exemplo, e os irmãos não estão de acordo, estão brigando, estão em conflitos por conta disso, certo? Então a gente tem que entender que o nosso cliente que está ali procurando a gente tem uma dor. Entenda isso, entenda que ele tem uma dor. Tenha calma, tenha paciência para com o seu cliente. Converse com ele, explique para ele os direitos, os deveres que ele tem. Muitas vezes a pessoa não entende, por exemplo, né, com relação a imóvel, que aquele contrato de compra e venda, não estando registrado na matrícula do imóvel, isso impede, né, em dizer que o pai dele, no caso falecido, era titular daquele imóvel. Não era, ele tinha apenas um contrato de gaveta, né, de certa forma. Então é importante você transmitir essas informações ao cliente, né? Por exemplo, como eu mencionei a respeito de um imóvel, mas é importante que você se coloque, de certa forma, na posição que ele se encontra, uma pessoa abalada, uma pessoa que está fragilizada com alguma coisa, com conflitos familiares. Não é para você tomar a dor do seu cliente, não é isso. O advogado é advogado, o cliente é o cliente. Por que, Denis, está falando isso? Porque as dores do seu cliente não são as suas dores. A situação vai se tornar pior se você se coloca no lugar daquele cliente e quer defender aquela dor que ele tem para com os outros parentes. Você está ali para ajudar, você não está ali para complicar, para prejudicar o diálogo entre
os herdeiros, né? E o diálogo já não existe mais. Se eles vieram procurar você, se a pessoa veio sozinha te procurar e os outros descendentes, por exemplo, os outros herdeiros não vieram procurar você, muito óbvio que eles estejam já com outro advogado, ou seja, já está criado o conflito ali. Mesmo que pudesse ser um inventário extrajudicial, já não vai poder ser porque tem conflito, tá certo? Então se coloque no seu lugar como advogado e oriente da melhor maneira o seu cliente. Que afinal, imagine só você com vários clientes tendo que tomar para si as dores que eles têm. Você não vai ter carga emocional que vai aguentar isso. Você é ser humano tanto quanto ele, correto? Então, isso é uma dica. Perceba isso. Consulta, o momento mais importante. Por que que eu considero a consulta com o cliente o momento mais importante quando você fala sobre inventário? Por que, Denis? Por que que você criou esse pensamento? Gente, vejam só, pensem comigo, né? Na consulta você consegue absorver tudo o que o seu cliente tem a te falar. Tudo, tudo. Então, essa consulta no seu escritório tem que ser calma, tem que ser com tranquilidade. Reserve um horário específico para conversar com aquelas pessoas que vieram te procurar, tá certo? Porque é na consulta que o processo começa. O processo de inventário, o procedimento todo do inventário, não começa no juízo, ou do inventário extrajudicial, não começa lá no cartório, não. Não, negativo. O inventário começa ali no seu escritório, na sua mesa, tá bem? Porque é lá que você vai absorver tudo que o seu cliente tem a te falar. É lá, é lá. E com calma você vai conversar com ele. E é importante que você reserve um tempo específico para conversar com o seu cliente. Não é uma consulta apenas de 1 hora. Não, não é. Reserve ali 2 horas da sua agenda para conversar com aquele cliente. Reserve 2 horas da sua agenda para conversar com aquele cliente, correto? Você pode até cobrar mais caro a consulta, né, do que consta na tabela. A tabela do OAB tem um limite de consulta, de valor de consulta. Digamos que no seu estado o valor da consulta seja R$300, R$400, você pode cobrar ele um pouco mais, R$500, porque não é apenas uma consulta ali de tirar dúvida, rapidinho, de meia hora, não. Não, vai passar mais de 1 hora, eu tenho certeza disso, tenho certeza. Enquanto mais patrimônios houverem, quanto mais herdeiros houverem, mais vai demorar a sua consulta. E não é justo você começar uma consulta 9 da manhã e terminar às 5 da tarde. Não, você está trabalhando, correto? Então, cobre o preço justo pela consulta, tá bem? Cobre pela consulta, no mínimo, que consta na tabela da OAB do seu estado, tá certo? E é ali que você vai absorver tudo o que o seu cliente tem a te dizer, certo? Não é na consulta, de certa forma, que você vai conseguir fechar aquele contrato de honorários, não é. Porque muitas vezes o cliente não te traz no primeiro momento informações necessárias. Muitas vezes o cliente não vai trazer para você informações importantes para o inventário. E você precisa ter vários documentos como nós veremos aqui. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, no mínimo você tem que saber se o decujus era casado, qual era o regime de casamento que ele tinha. Não adianta você apenas confiar na palavra do cliente. Meu pai era casado na separação total de bens. Tá, mas traz para mim aqui a certidão de casamento. Porque imagine, você faz lá todo um esquema, né, gráfico, com tabela, mostrando para o cliente como é que vai ser dividido toda a herança, acreditando que o falecido era casado na comunhão da separação total de bens, e na verdade era comunhão parcial, era comunhão universal, que estava constando isso na certidão de casamento. Então é a certidão de casamento que vai dizer para você qual é o regime de casamento. Então é importante ter elas em mãos, esses documentos em mãos. Então o cliente não vai levar para você no primeiro dia, no primeiro contato, você vai ter que marcar uma outra consulta com o cliente. No primeiro momento é só para conversar e explicar algumas coisas, algumas dúvidas. O segundo contato é para ele mandar para você os documentos por e-mail, e o segundo contato, pessoalmente, você vai conversar com ele como que vai ser realmente a partilha, ou ele vai levar para você, pessoalmente, os documentos para que vocês analisem juntos, correto? Mas é importante, não se aprofunde muito no caso específico se ele não trouxer para você alguns documentos, não se aprofunde tanto.
Porque você vai trabalhar dobrado, você vai explicar uma coisa para ele e de repente a certidão de casamento consta outro regime de bens e que muda completamente a divisão da história, tá certo? Então é o seguinte, a consulta é importante, você precisa saber realmente quais são os patrimônios, quais são os bens, o que tem de documento que comprova aquele bem, tá certo? Não confie apenas na palavra, o cliente está ali, está na correria, está confuso, está com dores, né, por conta do falecimento ou por conta de intrigas familiares, ele não sabe te explicar tão bem quanto você gostaria que fosse explicado, tá certo? Então, tenha em mãos esses documentos. É na consulta que você vai saber tudo que você precisa. Então, faça checklist, faça perguntas para o cliente, faça uma ficha de atendimento para ele, para que ele assine tudo aquilo que ele está te falando, que ele confirme realmente aquilo que ele está te falando, tá certo? Para que problemas futuros não apareçam, meus amigos. Então vamos lá. Documentos necessários. Denis, documentos necessários quais são? Depende. Os documentos necessários, você vai precisar RG, CPF, certidão de casamento, esse é o principal. Tá? Certidão de óbito, isso nem se fala. Você precisa, você não pode entrar com o inventário sem ter certidão de óbito, correto? Lá vai constar quem são os herdeiros, se o falecido deixou bens, deixou testamento, vai estar uma declaração lá embaixo da certidão de óbito, correto? Vai estar lá, falecido, deixou bens a partilhar, deixou testamento reconhecido. Logo mais eu vou ensinar para vocês como que a gente faz uma pesquisa para saber se tem testamento do falecido, se deixou companheira, se deixou esposa, qual que era, faleceu e qual que era o estado civil dele. Vai constar tudo isso lá, você precisa ter a certidão de óbito, tá certo? Para saber quantos herdeiros também estavam ali na certidão de óbito, para você saber como é que você vai fazer o contrato. Do que adianta o cliente chegar no seu escritório e falar, eu sou o único herdeiro, eu vou fazer o inventário, aí você pensa, nossa, tranquilo, então, único herdeiro. Aí vai ver na certidão de óbito, tem mais 2 irmãos. Ah, não, doutor, é que aquele irmão lá não era reconhecido, não. Mas como assim? Entendeu, pessoal? Então, é importante isso, tá certo? E como é que você faz? Faz um checklist. Eu vou precisar de RG, eu vou precisar de CPF. Aqui no guia eu coloquei alguns documentos, talvez não apareça por aqui, mas eu coloquei RG, CPF, certidão de casamento, pacto antinupcial, se houver, certidão de óbito, comprovante de residência, qualificação completa de todos os herdeiros envolvidos ali naquele inventário. Ali tinha carro, coloca ali o documento do carro, ele tinha imóvel, coloca ali a matrícula do imóvel. Sim, pega essas cópias, todas essas cópias que você precisa, lógico, é cargo do cliente, ele que vai entregar para você, ele que vai fornecer para você, tá certo? Tinham vários imóveis, pega a matrícula de todos. Então faça um checklist. Você pode mandar para o cliente, olha, manda para ele por e-mail, após a primeira consulta, uma proposta de honorários advocatícios. Você pode fazer isso, manda para ele, olha, para esse inventário eu vou cobrar tanto, certo? E manda para ele também um checklist, olha, eu vou precisar desses documentos aqui, correto? E peça para que ele encaminhe para você esses documentos, tá bem? Isso agiliza bastante, porque quando ele retornar para você, ele vai trazer os documentos importantes que você pediu para ele. Vai agilizar no processo, tá bem? Estes são alguns dos documentos, tá certo, meus amigos? Não é apenas esses, não são apenas esses, não são, tá? Esses são alguns, os básicos, que irá ser necessário, tá certo? Primeiras declarações e impugnação às primeiras declarações. Meus amigos, vejam só como que o nosso inventário, né, ele tem particularidades que a gente precisa ter na cabeça quais são cada uma delas, tá? Primeiras declarações, impugnação, né, as primeiras declarações, gente, como assim? Então eu faço as primeiras declarações, depois eu venho e impugno elas? Não. Meus amigos, inventário, quando tem vários herdeiros e cada um deles estão ali com advogados diferentes, vai chegar a acontecer, pode ser que aconteça uma impugnação às primeiras declarações que o inventariante venha a peticionar, certo? Olha, tem falecimento, tá? O herdeiro vem até você, fala para você isso, explica toda a situação, te passa os documentos, fala que tem mais herdeiros, mas os outros herdeiros já estão com advogados, mas ninguém entrou com o inventário. E você que vai ser o advogado do inventariante, por exemplo,
que mais para frente nós vamos ver o que vem a ser inventariante. Você vai fazer as primeiras declarações, vai falar, olha, faleceu o fulaninho e o fulaninho deixou herdeiros e são esses herdeiros, tal, desqualifica todos ali, deixou bens, os bens são estes, tal, vai descrever tudo. Após os outros herdeiros, quando se habilitarem no processo, eles vão ler aquelas primeiras declarações que você fez, correto? Eles podem aceitar, não, tá certo, eram esses bens mesmo, tranquilo. Ou não, eles podem peticionar impugnando essas primeiras declarações. Eles podem falar, não, excelência, o inventariante e seu patrono estão equivocados. Tinha uma fazenda lá no rancho, não sei na onde, que era do falecido, eles não colocaram ali. Eles vão impugnar, falar, tá errado, tá errado. E você, digamos, se você não for o advogado do inventariante, o inventariante foi lá, peticionou, você, advogado, vai fazer uma petição, né, impugnando as primeiras declarações se alguma coisa está em desacordo com o que o seu cliente te falou. Por isso que é importante na consulta, por isso que eu digo que a consulta é o momento mais importante, que você realmente faça um checklist, peça para ele os documentos, ele te envia os documentos, que faça uma ficha de atendimento, onde ele assina lá, dizendo para você, por exemplo, né, que ele, no dia tal você atendeu ele mencionou que havia ele e outros herdeiros, que os bens que ele sabe do falecido era tal imóvel, automóvel, dinheiro em conta corrente, sei lá. E faça ele assinar, porque você não sabe realmente quais os bens que existem do falecido. Você não sabe, certo? Você pode ir lá fazer uma pesquisa no cartório de registro de imóveis para ver os imóveis que estão no nome do falecido, pode. Mas se tiver imóvel em outro estado, você tem como você saber? A não ser que você vá em cada cartório de registro de imóveis de cidades diferentes, de regiões diferentes e faz uma consulta. Não tem lógica você fazer isso. Não tem lógica, não tem tempo e não vai ter dinheiro para cobrir tudo isso, correto? Então, o que é importante? O cliente declarou para você que existem tais bens, beleza, assina ali, faz uma ficha de atendimento, ele assina e você vai fazer as primeiras declarações ou você vai impugnar as primeiras declarações de acordo com o que o seu cliente passou de informação para você, correto? É muito importante isso, Tá? Isso faz ligação com a ação de sonegados, são bens que são deixados de fora ali, são escondidos de certa forma pelo herdeiro, que mais para frente nós também iremos ver, tá certo, pessoal? Então, as primeiras declarações, a impugnação, as primeiras declarações é com você. Você que nunca trabalhou com inventário, ou você que está começando a trabalhar com inventário agora, você vai lidar com isso. Ou você vai fazer as primeiras declarações, você como advogado do inventariante, ou você como advogado de outro herdeiro, vai conferir as primeiras declarações e vai fazer a impugnação dela ou não, correto? Tá? É com você. Você tem que ter todo um conhecimento ali, pelo menos do que o seu cliente te falou, para que você possa impugnar ou não aqueles bens que foram trazidos nas primeiras declarações. Certo, meus amigos? Este é o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos que estão por vir. Eu espero que esses vídeos possam ser úteis para vocês no início da advocacia, no estudo da graduação em Direito, tá certo? E que você possa compartilhar com outras pessoas, que você possa acompanhar aqui no nosso e-book que eu preparei com grande prazer para você. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha sido útil. Qualquer dúvida, mande um e-mail para mim, me procura no Instagram, comente aqui, critica também, tá? A gente não é perfeito, a gente tem sempre o que aprimorar, tá certo? Então, mande seu feedback para mim, que isso vai ajudar muito, e muito nessa produção de conteúdo, tá certo? O que eu quero fazer é realmente compartilhar o que eu sei, tá certo, meus amigos? E todos nós temos muito, muito a aprender. Um grande abraço, eu vejo vocês no segundo vídeo. Até lá!